Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma revisão explicativa. Hoje a gente vai entrar de cabeça no material 22.7, focando no Decreto Estadual 10.086 de 2022, que regulamenta a Lei de Licitações lá no estado do Paraná. Nosso foco cirúrgico aqui vai ser exclusivamente no título 2 dos capítulos 1 ao 3. É aquele formato de revisão super direto ao ponto para clarear os conceitos e gabaritar na prova dos concursos. Então, bora lá! A nossa rota de hoje é a seguinte: 1. Regras gerais de contratação. 2. Estudo técnico preliminar. 3. Termo de referência. 4. Formação do orçamento. E, para fechar com chave de ouro, 5. Gestão e pagamentos. Começando então pelo nosso ponto 1, regras gerais de contratação. Logo de cara, o artigo 334 estabelece um fluxo que é absolutamente obrigatório para qualquer aquisição. É literalmente uma receita de bolo. Primeiro, nasce o estudo técnico preliminar, o famoso ETP. Ele é a base. Depois, ele serve de fundação para o termo de referência, o TR. E o pulo do gato está no passo 3. Os dois documentos precisam, sem exceção, de aprovação prévia das autoridades máximas do órgão ou de quem tiver a competência delegada. Mas por que isso? Simples, para atestar que tudo está alinhadinho com o planejamento estratégico. Se não tiver essa aprovação, a contratação simplesmente trava, não vai para frente de jeito nenhum. E isso nos leva à nossa segunda parte, o estudo técnico preliminar, ou ETP. Mas afinal, o que é o ETP na vida real? O artigo 335 mata essa charada. Ele é basicamente o documento que avalia a viabilidade da coisa toda. Imagina que a administração precisa de carros. É melhor comprar, alugar, fazer um comodato? O ETP vai colocar na balança os custos e benefícios de cada uma dessas opções. O objetivo é achar, com base em dados concretos e justificativas, a alternativa que seja mais vantajosa. E isso antes da gente gastar energia com detalhes técnicos super complexos. E aqui vai um alerta vermelho, porque as bancas amam isso. Imagina que o levantamento de mercado mostrou que a quantidade de fornecedores é muito restrita. O que a gente faz? O parágrafo 2º diz que a regra é flexibilizar. A administração é obrigada a checar se aquelas exigências que limitam a participação da galera são realmente indispensáveis. Se não forem, tem que flexibilizar sempre que possível. Claro, justificando por quê. A ideia é que a concorrência sempre seja prestigiada. Chegando no ponto 3, o termo de referência, o nosso TR. Para ninguém escorregar na hora da prova, a gente precisa separar muito bem esses dois conceitos. De um lado, o ETP foca em responder uma pergunta principal: vale a pena? O foco dele é a viabilidade nas alternativas e no custo-benefício. Do outro lado da moeda, o TR responde como a gente vai fazer isso. É nele que vão estar as regras do jogo, sabe? A execução, o controle, o orçamento no detalhe e as penalidades. Pensa assim, o ETP escolhe o destino, o TR desenha o mapa da caminhada. E olha só a lista do artigo 336. Os examinadores simplesmente piram nisso aqui. O TR precisa ter uns itens muito específicos e obrigatórios. Por exemplo, tem que ter justificativa se o objeto não for parcelado, tem que dizer claramente como vai ser o controle da execução, trazer as regras de sustentabilidade, como ficam as microempresas, os lances de subcontratação e as sanções administrativas. Ah, e até mesmo se for indicar uma marca específica, ou similaridade, ou padronizar alguma coisa, tudo isso tem que estar no TR super bem fundamentado. Seguindo em frente, vamos para o tópico 4, formação do orçamento estimativo. E aqui eu jogo uma pergunta de alto rendimento, daquelas que não faltam em prova de concurso. Será que o orçamento estimado da contratação pode ter caráter sigiloso? Pensem na lógica de bater a transparência versus a eficiência de conseguir bons preços no mercado. A resposta é sim, pode, desde que tenha uma justificativa bem redondinha, como diz o artigo 371. Mas prestem atenção máxima na exceção. O sigilo é totalmente proibido se o critério de julgamento da licitação for o de maior desconto. E faz todo sentido prático e matemático, né? É impossível que os licitantes ofereçam um maior desconto percentual em cima de um valor base que eles nem conhecem. Tá, e como esse orçamento é construído na vida real e na lei? O artigo 368 cria uma escadinha, uma hierarquia de fontes, para garantir que esse preço seja o mais realista possível. E a ordem de prioridade é fundamental. Em primeiro lugar, o Portal Nacional de Compras e Painéis do Governo. Segundo, contratos parecidos que rolaram há menos de um ano.
Terceiro, mídias especializadas e tabelas oficiais. Quarto, aquela pesquisa direta formal com pelo menos 3 fornecedores. E, por fim, dados de notas fiscais eletrônicas, tipo o app Menor Preço lá do Nota Paraná. Um macete excelente para provas é memorizar que painéis públicos e tabelas sempre ganham da pesquisa direta com os fornecedores. E agora a nossa reta final, o ponto 5, gestão, fiscalização e pagamentos. Uma vez que o contrato começou a rodar, quais são as obrigações imediatas de quem está fornecendo? O artigo 348 detalha isso certinho para a compra de bens. A entrega tem que ocorrer em perfeitas condições, trazendo os manuais sempre em português. Há também a obrigação estrita de reportar qualquer impossibilidade de prazo com no máximo 24 horas de antecedência. Além disso, a empresa tem que indicar um preposto para representar ela perante a administração, manter o cadastro lá no estado sempre super atualizado e instruir ativamente a própria equipe sobre as normas internas do órgão. E quando a execução acontece, como o Estado recebe isso? O artigo 358 faz uma diferenciação entre o recebimento de serviços e de bens, e as bancas exploram constantemente essas nuances. Nos serviços, o recebimento provisório olha as exigências técnicas e o definitivo atesta o cumprimento do contrato como um todo. Já para compras de bens materiais, a palavra-chave do recebimento provisório é forma sumária, ou seja, é uma checagem rápida de quantidade pelo fiscal. Depois disso, rola o recebimento definitivo, que aí sim vai focar em atestar a conformidade técnica profunda daquele material. Chegamos então ao caixa, o pagamento. E aqui, a regra do artigo 373 é inquebrável. O pagamento não acontece apenas porque o produto foi entregue. De jeito nenhum. Ele exige, em todos os casos, a constatação contínua de que a empresa está regular com o fisco e com a área trabalhista. Lá no Paraná, a galera faz isso preferencialmente por consultas online no sistema GMS, direto no módulo Cadastro Unificado de Fornecedores. Só quando não tem pendência é que o dinheiro é liberado. E para reforçar que o negócio é sério, o parágrafo 2º do mesmo artigo é bastante contundente. O que acontece se a contratada der calote nas obrigações trabalhistas, previdenciárias ou de FGTS do pessoal alocado no serviço? A consequência é grave: retenção do pagamento, de forma automática, tudo isso sem prejuízo de outras sanções e até da execução da garantia que a empresa prestou. Basicamente, o Estado blinda o próprio cofre e também os direitos dos trabalhadores. E para amarrar de forma lógica todas essas etapas de planejamento, execução e pagamento, o artigo 375 coroa a nossa análise. Toda essa construção de documentos existe por um motivo: atestar a adequação orçamentária e garantir aquele alinhamento inegável com o planejamento estratégico estadual e as leis orçamentárias. Comprar não é um fim em si mesmo, é uma ferramenta rigorosamente controlada para concretizar o que o plano maior do Estado determina. E aí, como dominar essa jornada do macro para o micro garante as melhores notas na prova? Entender como cada peça desse gigante quebra-cabeça se encaixa, desde a viabilidade lá do ETP até as regras rígidas de retenção de pagamentos por dívidas trabalhistas, é o verdadeiro diferencial nas questões complexas de múltipla escolha. Ter a visão do todo sem perder os detalhes da lei é a chave da aprovação. Apliquem essas conexões na rotina de estudos, confiem na estruturação que exploramos hoje, bons estudos e até a próxima explicação!